Oi, pessoal, como estão vocês? Eu me chamo Maria Caroline, eu sou bolsista do Programa de Educação Tutorial PET, Conexões de Saberes Socioambientais. Estou aqui ministrando a mesa do podcast de hoje, que estamos fazendo de forma remota, com o Luciano, que também é bolsista Olá. da gente, e também a nossa convidada da mesa, que também é integrante do nosso grupo PET, Verena Desidério. Podem falar à vontade. Olá, pessoal, boa noite. Me chamo Luciano. Vamos conversar um pouco hoje aqui, né, sobre a formação política na graduação e convidamos a Verena para participar com a gente desse podcast, uma pessoa de várias vivências no mundo político e também dentro da academia. E é isso, se apresente. Olá a todos, espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos, né, ao nosso videocast socioambiental. Hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, que é a formação política na graduação. Então, me chamo Verena, eu estudo engenharia florestal, já estou aí no nono semestre, e eu também sou facilitadora do grupo de voluntários do Greenpeace aqui em Salvador, e também faço parte do GIBN, que é o Global Youth Biodiversity Network, que é a rede global de jovens pela biodiversidade. A organização que também ela veio do CBD, enfim, tem uma fundação socioambiental muito importante. E a gente veio falar sobre a política, né, e a importância dela no nosso desenvolvimento, na nossa formação profissional, também na nossa formação enquanto indivíduo, né, enquanto cidadão. E a gente não poderia falar, né, poderia deixar de falar de política quando a gente fala de cidadania e meio ambiente também. Então, eu acho que é isso. A gente pode trazer algumas perspectivas sobre o que é política, né, e qual a importância da política. E eu acredito, assim, que a formação política na graduação é importantíssima porque ela vai trazer a arte da tomada de decisões, né, que é a política. Então, a gente vai falar da polis, vai falar sobre a interação social, né, de diferentes pessoas com diferentes desejos, diferentes necessidades, demandas e diferentes formas de pensar também. E a política ela vai trazer esse teor, né, a arte de tomar de decisão, a arte de conseguir interagir com os outros e respeitar as diferenças, enfim. E isso é essencial para, enfim, como a gente lida com a ética dentro da formação que a gente está tendo, né? Como a gente lida com a moral. No caso da engenharia florestal, poxa, existe uma ética das plantas, existe uma ética dos seres dentro de uma floresta, etc. E tudo isso é político, né? Na verdade, todo movimento que a gente faz em planeta Terra é político. Tudo que a gente bebe, ou respira, ou come, também é político, porque veio de uma série de tomadas de decisão, né? Uma série de avaliações científicas também, que também é política. Então, a gente está permeado de política o tempo todo e a gente não pode deixar de ter essa observação e essa noção quando a gente entra na graduação. Principalmente quando a gente está no espaço acadêmico, né, que tem, nossa, o tempo todo muito incidente, né, politicamente, em diversos setores, seja de investimento, né, seja de recurso, financiamento, enfim. Então, eu acho que a gente precisa muito discutir esse tema e é muito rico falar sobre ele aqui no PET. Eu acho que é um tema de várias tangentes, na verdade. Se a gente pega o conceito de polis, o conceito grego de polis, seriam ali os cidadãos que estariam vivendo na polis e estariam exercendo e comandando os diferentes e divergentes questões em tudo que diz respeito a isso. Acho que a Helena caiu, mas voltou. Então, com isso, a gente tem que integrar e botar no nosso universo. Né? Então, a universidade, nós, enquanto estudantes universitários, somos esses cidadãos dessa polis, dessa grande polis. Então, a gente tem que estar assumindo e colocando na nossa conta, né? Colocando o papel de representação e vestindo essa camisa e assumindo e comprando essa briga, porque é uma briga nossa. Então, se é bom, acaba sendo bom para todos. Se é mais ou menos para todos. Se é ruim para todos. Então, se colocar num cargo de um posicionamento de pertencimento mesmo. E eu acho que cabe muito, e também falta muito isso, falta esse incentivo de os integrantes novatos, né, da Universidade dos Calouros, principalmente, que estão chegando frescos, né, verdes com essa ideia, de realmente abraçar várias causas. Nós temos muitas causas a título de universidade, e a gente está falando aqui desse universo, mas a gente expandindo isso para quando a gente fala de extensão,
o universitário tem que também estar abrangendo esse sentimento de pertencimento para o que ele quer assumir. Então, por exemplo, Verena está na engenharia florestal. Quais são as diversas coisas que Verena pode abraçar como causa e ter essa sensação de, olha, isso aqui eu pertenço a isso aqui. Essa é uma guerra que eu quero comprar, porque futuramente isso vai ser bom para mim, isso vai ser bom para os outros da minha classe, ou seja, outros engenheiros florestais. Então, a gente, quando bota isso para dimensão, a gente pega um outro gancho. E é muito importante falar dessa temática, porque muitas pessoas ficam incomodadas. Fica parecendo até clichê, fica parecendo até um pouco bobo a gente falar disso. Mas é a maior verdade. O que a gente mais vê na universidade é a gente que só quer fazer o próprio curso, sair e depois, vou fazer uma pós em outro lugar, em outra universidade. Em vez de falar assim, olha, vou ficar aqui, vou me mexer para isso aqui melhorar e fazer a minha graduação, a universidade da minha graduação ser validada, ser valorizada, porque por tabela eu também serei, e que por tabela outras pessoas da região que têm acesso a esta universidade serão contemplados também, o que seria muito, né, interessante para todo mundo, com certeza. E aí, como falaram as meninas aí, né, já trazendo uma pergunta para a Verena, Maria falou sobre a importância dessa formação política na graduação, desde quando ela citou quando é calor, logo quando você entra, você já começar a se entreter nessas coisas, vai lhe dar uma visão, nos dá, na verdade, né, uma visão muito ampla de como é a universidade, como funciona a universidade, cada setor da universidade, onde a gente tem que cobrar cada coisa e fazer as reclamações, porque às vezes a gente tem tanta reclamação da universidade para fazer, mas a gente não sabe onde fazer e quando a gente faz, para onde é que vai, como é que chega, e ter um entendimento disso tudo dá um norte legal dentro da graduação e é bastante importante. E aí eu já engancho já uma pergunta para a Verena sobre, tipo, como foi essa trajetória política sua dentro da graduação, né? Tipo, à frente de decisões, recentemente você participou concorreu à chapa do conselho do diretor e tal. Então, como foi essa trajetória para você? Quais benefícios você conseguiu, né, visualizar com todo esse entendimento que você teve durante a graduação? Conversa um pouco para a gente sobre isso. Massa, eu acho que a minha aspiração política, ela vem de muito cedo, né? Eu já entrei na universidade com uma cabeça, uma visão muito mais trabalhada e que também ela foi desconstruída, depois foi construída de novo com outras coisas, conhecendo outras pessoas, né? E, enfim, eu acho que é uma coisa que, apesar de ser muito imatura quando a gente entra na universidade, né? Ela depende muito de pessoa para pessoa, né? No meu caso, eu já tinha algumas percepções, eu acho que saindo do ensino médio, né, com uma formação filosófica muito bem trabalhada, tive um professor de filosofia incrível, eu consegui chegar na universidade com uma mente muito mais voltada para a questão de pesquisa e etc. Então, algumas decisões que eu tomei naquele momento enquanto caloura foram muito específicas, foram muito direcionadas naquele momento, porque eu não queria perder tempo, né? Eu só consegui me politizar mais dentro da universidade. Acho que o primeiro passo é esse planejamento que a gente faz, acho que é uma espécie de política, até como eu falei, né? Que a política é a arte de tomar decisões. Então, quando eu tomei a decisão de direcionar minha formação um pouco mais científica naquele momento, que foi quando eu fiz o meu estágio com a professora Ana Firmino, etc., entendo PIBIC, etc., eu só consegui me desenvolver mais politicamente a partir do ano de 2019, que foi quando eu entrei no Greenpeace, né, no grupo de voluntários, então assumi um voluntariado, então ali dentro tem uma filosofia, ali dentro tem assim, uma política de integridade, ali dentro tem uma série de normas, uma filosofia realmente a ser seguida, então eu tive que adentrar mais naquilo ali, que já era uma coisa que eu já acreditava dentro assim, do meu ímpeto, do meu ser, desde quando eu era pequena, o ambientalismo sempre teve muito dentro de mim, mas eu só fui oportunizada a estar nesse espaço a partir dali. E aí, quando eu consegui assim, me enquadrar um pouco mais dentro daquela perspectiva ambientalista e etc., eu consegui ver como o meu potencial, minha potencialidade, né, o que eu achava que eu poderia estar ali modificando e mexendo, realmente poderia tomar forma, né, poderia ver as minhas conjecturas, meus pensamentos realmente se materializando e tendo um efeito, surtindo um efeito na realidade. E eu acho que sem isso eu não teria a cabeça que eu tenho hoje, não teria também experienciado as coisas que eu experienciei, e poder trazer esse discurso que fala muito sobre o eco, né? Sobre o, assim,
o manejar da casa, que a gente na ecologia fala, né? Essa questão de a gente conseguir ver os sistemas, como é que eles operam, etc., de forma pode operar de uma forma muito mais ergonômica, etc. Eu acho que eu tentei projetar isso dentro da minha proposta, enfim, política minha mesmo, e outras pessoas também perceberam, e aí eu fui convidada para poder compor a chapa, né? E eu acho que essa presença ambientalista era muito importante dentro da universidade, porque dentro da universidade a gente ainda tem, infelizmente, uma visão muito mecanicista, uma visão muito tecnocrata de enxergar os meios de produção como se fosse aquela coisa massiva, né, maçante, capitalista, de dizer, poxa, você está aqui não para ser uma cabeça pensante, mas para reproduzir esse modelo, porque esse modelo que dá dinheiro, esse modelo que dá lucro, etc, etc. Então, conseguir estar numa chapa com essa percepção, tanto de consciência de classe, tanto de, enfim, de realização mesmo, do momento que a gente está passando na humanidade, com relação às climáticas, com relação às decisões, de modelos de pensar, porque o modelo capitalista não é só um modelo econômico, é um modelo assim, de pensar mesmo, um modelo filosófico, e conseguir passar isso para as outras pessoas também, coisas que a gente não discute na academia, infelizmente. Então, por que eu tenho que trabalhar com tal espécie que só vai trazer um benefício para uma determinada empresa, para uma determinada corporação, sendo que eu posso estar trazendo espécies que vão trazer um benefício ecológico que é muito mais interessante, que é muito mais importante em méritos globais. Então, já trazer uma questão global. Eu acho que a nossa universidade, apesar dela ter alguns contatos, né, com outras universidades, com outros convênios, etc., ela ainda carece muito dessa questão de trazer o global e, sabe, abraçar a gente com essa questão mais internacional, essa questão muito mais universal, porque fica muito no nicho. E eu queria expandir isso mais, queria trazer isso mais para as discussões, porque, enfim, eu acho que a gente vive num sistema que a gente vive numa bola, né? De certa forma é um mundo grande, mas pequeno ao mesmo tempo, é tudo fechado, está tudo conectado, está tudo interligado ali. Então, uma decisão, uma política que é feita aqui, ela vai afetar lá. E eu queria muito trazer essa perspectiva para dentro da chapa, para dentro do meio que a gente estava trazendo, e não só dentro da chapa, mas, enfim, nos grupos de estudos que eu participo, dentro dos grupos que eu também participo, tudo, eu acho que é muito interessante a gente ter essa perspectiva ecológica. E, enfim, pessoas que olharam para mim, viram isso, acharam interessante, também conseguiram despertar um pouco para esse sentido. Então, eu acho que é por aí. Com certeza. Eu acredito que nós mesmos, a gente acaba se entendendo por uma questão de mentalidade e também, como você falou, é bacana que a gente consiga encontrar na universidade, já que é a nossa atmosfera, é o nosso nicho, pessoas que nos deem espaço para a gente colocar em pauta o que a gente acredita ser importante, sendo coerente, claro. E realmente é muito importante a gente correr atrás disso também. Não é sempre que vai ter uma chapa disposta a falar assim, não, vamos trabalhar essas questões, mas você mesmo pôr em ponto de pauta, você abrir esse espaço, né? Como se as pessoas que compusessem, por exemplo, essa chapa, tivessem a obrigação de falar assim, alguém tem alguma ideia de alguma coisa da própria área para poder falar? Não, você fala, olha, eu sou da área, você já toma, como eu puxei a fala inicial, você toma o seu partido. Qual é a sua luta? O que você quer para sua vida? Você toma o seu partido. Olha, eu sou de tal área, então eu acho que isso aqui seria importante. E você jogar, e você ter peito, e você segurar esse rojão, né? E você conseguir realmente peitar a ideia e segurar isso até o fim. Eu acho que isso é muito bacana, muito, muito importante também, a gente conseguir quebrar essa linha. Eu acho que quando a gente entra na universidade, a gente entra muito cru, porque como você falou, a gente entra cru de verdade. Então, para a gente encarar, por exemplo, outras pessoas que têm muito mais vivência do que a gente, muito mais maturidade, muito mais, até mesmo bala na agulha, mas se você conseguir bater seu pé no chão, se você realmente acredita que aquilo é algo pertinente, você bate no chão e fala assim, não, isso aqui eu vou levar até o fim. E você compra isso para você. Então, você dimensionar que talvez seja muito pequeno, frente até não pequeno no sentido ruim, mas assim, você ainda não tem tanta experiência quanto outras pessoas que estão ali. Mas você acreditar no que você está falando e convidar as pessoas a olharem para o que você está falando. É muito legal a gente ter isso em mente. Não é porque você é novo na universidade que você não possa fazer isso. É algo que a gente vai trabalhando, e isso é algo que grupos de estudo podem fazer por você. É algo que conversas com professores, com outros colegas que te estendam a mão podem fazer por você. De você amadurecer a forma que você vai colocar suas ideias em pauta
para que as pessoas, inclusive, te olhem e falem assim, nossa, que pessoa interessante, né? Tipo, mesmo nova, se for uma situação, bota num quadro de pessoa nova na universidade, olha só, mas já está determinado o que quer fazer. Um ponto importante também, que é levantado por Maria, que eu acho pertinente, é a questão de, tipo, quando a gente trata dessas políticas, ela fala um pouco sobre DA e tal, é você criar a própria política, né? Ou seja, não é aquela política, eu quero falar, não é aquela política partidária que a gente está acostumado a ver fora da universidade. É uma política, é um espaço que o aluno ele tem voz, independente do grau dele, que ele está se formando, está entrando, todos têm a mesma voz, e o ambiente acadêmico ele é bom por isso, né? Ele proporciona essas coisas. E aí eu venho na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma para Maria sobre se nessa posição que ela está hoje em frente ao DA, ela encontra dificuldade com os professores, que é a relação mais direta que a gente tem, por questões partidárias. Tem um professor que é assim, assado, e aí é mais difícil a gente convencer ele de algo, enfim, de algo que a gente queira. E sobre Verena, eu queria que ela falasse um pouco sobre a questão dos conselhos estudantis, dos movimentos estudantis, né, entre outros que a gente tem aí. Se você tem uma vivência sobre isso, poderia relatar para a gente e tal. Foi o que primeiro? Se quiser, então, pode falar. Então, assim, minha relação com o movimento estudantil dentro da universidade, eu acho que ela ainda é muito recente. A gente veio de 2 anos de pandemia e a gente também encontrou o movimento estudantil muito fragilizado, desorganizado, com algumas pessoas tomando frente também, mas que precisava daquela repaginada, também precisava daquele engajamento mesmo das pessoas em querer participar do movimento estudantil, e as pessoas só querem participar do movimento estudantil sempre quando dá corte, né? Quando tem corte, todo mundo fala, vamos protestar, vamos fazer cartaz, etc, etc. Geralmente é assim que funciona. Mas não precisava ser assim, mas infelizmente é como se sucedeu justamente por conta dessas questões, né, de pandemia, enfim, falta de estruturação, mas eu acho que hoje o movimento estudantil dentro da universidade ele está um pouco mais encaminhado, principalmente depois, né, da vitória do nosso presidente Lula, ele está muito mais direcionado para algumas pautas, né, pautas nacionais, que faltava muito essa integração, né, enfim, das instâncias, e hoje, assim, eu comecei a acompanhar o movimento estudantil, o movimento Correnteza, movimento, assim, importantíssimo hoje, a gente tem como referência, né, e de certa forma também é partidário, mas o que importa é o que interessa, sabe? E também acompanhei movimentos, assim, fora da UFRB, acompanhei movimentos dentro de universidades públicas também, mas sem ser na UFRB, dentro da UFBA, acompanhei também movimentos estudantis dentro do IFBA, numa época onde a gente estava tendo muito corte, inclusive fui para Brasília com o pessoal da FENET também, acompanhei o pessoal da UP, que também estava fazendo esse trabalho. E, assim, é um movimento que ele tem uma vertente muito mais para o povo, e que é uma coisa muito importante do movimento estudantil. Porque a gente, quando entra na universidade, parece que a gente se separa da população, que a gente não é mais proletariado, que a gente não é mais cidadão, a gente agora é estudante universitário. E é essa condição, né, a condição de locus, de espaço mesmo, que a universidade dá para a gente que está totalmente equivocada. A gente precisa ter essa fluidez e também a consciência de classe, né, como eu falei, que é muito importante. A gente fala, poxa, eu sou estudante, universitário e proletário, estou na classe operária, entende? Sou bolsista, trabalho, e ainda aqui, em algumas instâncias, né, as pessoas não acreditam que uma pessoa bolsista está, né, ocupando um cargo, né, um emprego, de certa forma. Estamos trabalhando, dentro da universidade a gente trabalha, entendeu? A gente faz ciência, a gente descobre coisas, a gente está aqui nos trabalhando, até porque a universidade, na verdade, é um trabalho de vida, né, um projeto de vida. Então, eu acredito que essa condição de você assumir que sou uma pessoa que não sou da burguesia, que não tem os meios de produção, é muito importante para que a gente consiga se enquadrar e procurar o nosso nichinho que a gente tem ali para lutar, poxa, isso aqui está errado. Porque tem muita coisa hoje que está errado na universidade, muita coisa. Inclusive de políticas de integridade, na questão de relação de professor e aluno. Eu acho que a Maria vai conseguir falar muito melhor, com muito mais propriedade sobre isso. Mas a gente vê muito disso, sabe? Então, em que sentido eu consigo compor, consigo participar de movimento estudantil para reivindicar os meus direitos e também propor alguns
enfim, nas tomadas de decisão, propor algumas medidas que podem ser adotadas, entendeu? De que forma eu posso alterar a forma, o modus operandi que está ali instaurado, né? E foi instruído a partir dos anos, porque algumas pessoas, de certa forma, se beneficiam da forma que está, porque se não se beneficiasse, não era desse jeito, entende? Então, assim, quais são as políticas afirmativas que eu posso estar questionando? O que é que eu posso estar alterando? O que é que eu posso mudar? Eu acho que isso é muito importante. E o movimento estudantil, ele tem tudo para dar certo hoje. Eu acho que ele tem, assim, um poder gigantesco. O movimento estudantil do Movimento Correnteza está, assim, se estruturando bastante. Tem reuniões, assim, eu acompanho um grupo do WhatsApp aqui. Vou me inteirar esse ano um pouco mais, eu assim espero, mas eu acompanho bastante o trabalho deles de reuniões, de estruturações, etc., para poder conseguir compor uma luta mesmo, porque é uma luta, sabe? E eu acho também que dentro dos movimentos estudantis é muito importante a gente conseguir identificar qual é o papel dos partidos políticos, que são como compor, né, escolas políticas. O partido político não é para doutrinar você, mas é para ser uma escola. É para você aprender o que é política, você questionar e etc, etc. Então, a gente conseguir, poxa, eu quero me filiar a um partido, a partir do movimento estudantil eu consegui perceber que eu consigo ter uma ativação muito mais importante dentro de tal instância, etc, etc, você consegue já migrar e ter uma ativação realmente muito mais expressiva, né, muito mais relevante, e conseguir alterar outras coisas que dentro da universidade não conseguiu, mas fora vai conseguir. Sabe? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que esse é o caminho. Acho que todos os estudantes, né, sejam calouros, sejam veteranos, etc., eles precisam também se informar qual é o papel do movimento estudantil, qual é o papel de um partido político, sobretudo, porque é como se fosse um movimento estudantil, é como se fosse um partido, de certa forma. Não literalmente, mas em algumas instâncias, sim. Então, de que forma eu consigo estar agregando, de que forma eu consigo estar participando, ouvindo, porque isso tudo faz parte, gente, da polis. Se imaginem gregos, sabe? Mas se imaginem gregos com o pé no chão e com a consciência de classe que você está aqui. Mas façam política, faça política, porque política é muito importante para a gente conseguir, enfim, viver e alterar meio que a gente está também. Sobre o que você estava falando, já vou acabar puxando o gancho da pergunta para o Luciano, mas tem muito uma questão também das pessoas realmente estarem acomodadas. Foi como falei anteriormente também. E puxando também o que a Verena falou, está funcionando assim porque beneficia alguns, muito poucos. Um ovo de pessoa, uns gato pingado de pessoa. Né? Enquanto a grande maioria somos muitos alunos, são muito docentes em todo o Brasil. E todo mundo fala que porque a universidade gira em torno do corpo docente. Até que ponto a gente tem um limiar de verdade ali? Porque a universidade, eu digo principalmente as públicas e as universidades federais e estaduais, elas têm a obrigação de produzir ciência. Então, não necessariamente, o corpo docente vai ser o mais beneficiado. Nós temos, com certeza, você no seu curso, você vai ter professores que vão estar ali com algum projeto lá para frente. E aquele professor, ou, enfim, aquele servidor, aquele pesquisador vai ganhar por aquele projeto. É claro que, em devidos reconhecimentos, em devidas questões, muito mais do que merecido. Mas a universidade ela deixa de girar, como todos falam, com essas condolências todas. Olha, a universidade gira em torno do graduando. A universidade não gira apenas em torno do graduando, até porque o graduando não faz questão de que a universidade gira em torno dele. Porque se fizesse, faria. Funcionaria desse jeito. Entendeu o que eu quero dizer? Então, a gente tem um grande corpo docente, uma grande massa de estudantes acomodados, cada um no seu quadradinho, sem se mexer muito, a verdade é essa. E cada um de nós também, porque eu tenho certeza que Verena, em algum aspecto, ela vai deixar algo para depois, vai deixar algo de lado, porque ela tem as prioridades dela. Eu tô falando isso porque eu também tenho as minhas prioridades, e eu tenho muitas outras guerras, muitas outras batalhas que eu vou deixar de lado. Então, cada um de nós acaba jogando isso para baixo do tapete em algum nível. Não tem como, eu não tô falando isso para apontar dedo, porque tem 3 virados para mim. E com certeza tem. Mas a gente tem uma grande massa, e isso porque eu estou compondo essa grande massa de corpo docente que se mexe um pouquinho para algumas coisas serem agilizadas e acontecerem, porque se eu fosse preso hoje não aconteceria. Parada. A verdade é essa. Uma grande massa de corpo docente que não joga para frente realmente os pontos de pauta relevantes, que deixa de novo tudo para baixo do tapete. E aí a gente joga um pouco com a pergunta de Luciano sobre a relação com os professores. Eu acho que depende muito. Quando eu entrei na graduação, me aterrorizaram falando que servidor público não sei o que.
montando Caipirula realmente tem esse tipo de servidor que a gente percebe que não está ali muito bem para ser servidor público, né? Não deveria estar ali. Aquele professor que não deveria estar na sala de aula. Deveria estar em outro lugar até para ser feliz. Vamos botar muito no jogo claro aqui. Mas, por outro lado, eu tive excelentes professores. Eu não vou mentir que eu não posso. Se eu reclamasse por mim, eu estaria reclamando de barriga cheia, porque a grande maioria dos professores que eu passei pela disciplina foram sensacionais. Foram professores que realmente estenderam a mão falando assim: olha, tem essa possibilidade. Entendeu? Se eu hoje estou num grupo PET, foi porque uma professora minha do primeiro semestre para mim falou assim: olha, tem esse grupo PET aqui, tem esse grupo aqui na universidade, e é muito bacana, e eu acho que talvez você tenha perfil para estar. Não necessariamente no socioambiental, mas assim, o perfil do programa. Por que você não tenta quando você puder? Porque no primeiro semestre você não pode entrar no PET, né? E outros diversos programas universitários. Mas por que você não tenta? Então você vai perceber que tem dois tipos ali de servidores. Eu boto nesse ponto porque tem outros servidores que não são professores, mas que podem te ajudar, podem lhe ser úteis, né? Podem lhe ser úteis. Então, assim, o gancho da pergunta, eu não sei se foi agora eu realmente não lembro tanto, mas se foi para algum tipo específico. Tu pode repetir para mim, só para puxar de novo? Acho que o Luciano travou. Enquanto ele não... Deu uma travadinha aqui agora, no final que você falou. Mas foi exatamente sobre isso, Eva. Você quer finalizar? Tava no gancho. Não. Não, tava no gancho. Então, assim, acaba que a gente tem realmente no mínimo, dois perfis de servidores. Aquele que vai ali fazer o trabalho dele e nada mais, pelos motivos que forem, e outros que vão estender a mão para o graduando e falando assim: olha, você tem N possibilidades na sua graduação, nessa universidade, se você estiver insatisfeito, peça transferência, eu te ajudo. Então, a gente acaba se vendo, né, na verdade, às vezes acompanhado sozinho ao mesmo tempo. Porque, de novo, qual é o ponto que eu cheguei para ter uma conversa com essa professora, para ela me falar: por que você não participa de grupo PET? Sabe? Então, eu sempre entrei, como a Helena falou, eu sempre tive uma cabeça meio aberta para algumas coisas. Eu sou uma pessoa desenrolada, eu não sou uma pessoa inibida, eu sou muito desinibida. Então, assim, para mim não foi difícil, e não é difícil até hoje, eu ir do primeiro dia de aula de um professor e papear com ele, e trocar uma ideia interessante, e construir alguma coisa. Mas quantos alunos não são assim? Quantos alunos não sabem que eles podem chegar em um professor, em um servidor, e ter esse tipo de conversa? Porque ele está ali para também trocar esse tipo de ideia, trocar esse tipo de informação, essas figurinhas que são mais interessantes, são essas figurinhas mais valiosas do seu álbum enquanto graduando. Não são apenas as figurinhas de, eu colei a disciplina, eu fiz a disciplina tal, GCCA, não sei o que, você cola no seu álbum de graduação. Quais são as figurinhas valiosas da sua graduação? Quem são as pessoas que podem te dar essas figurinhas, fazer essa troca com essa figurinha valiosa? Que para ela não vai perder, ela já conquistou o espaço dela. Tá entendendo? Então, assim, quem são essas pessoas? Como eu falei, na minha realidade, eu tive muitos professores que me ajudaram em amplas situações, em diversas situações. Mas, de novo, eu sou uma pessoa que chega e conversa porque eu quero. Porque eu tenho, assim, de falar assim: o que esse professor pode fazer aqui para me ajudar nessa situação? Eu faço por ele, ele faz por mim, vamos lá. E eu seguro o rojão. Quantos alunos não têm essa condição até mesmo de preparo, de cabeça, e falar assim: meu Deus, eu vou falar isso com o professor, como é que eu vou virar na primeira semana de aula e pedir um estágio de um semestre? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pedir tal coisa? E não consegue, não tem um acompanhamento. A universidade tem, com a Propai, alguns níveis de acompanhamento de psicólogo e tudo mais, mas, assim, sinceramente, o aluno, de novo, ele entra muito cru, ele precisa de alguém. E desde o ano passado, nossa universidade tem a tutoria aos pares. Foi um programa muito bacana, onde alunos veteranos recebem bolsas, ou podem ser voluntários também, para estarem auxiliando turma de calouro. Eu achei isso muito bacana. Eu realmente achei uma política muito interessante, porque trata disso. Agora, quem são esses bolsistas ou voluntários que vão estar orientando? São outros 500. E qual a visão de mundo que eles têm? Quanto de experiência que eles podem passar? Eu não vou entrar nessa seara, mas eu achei que a iniciativa da universidade foi bacana.
né, e acabar distribuindo um pouco o peso, porque é legal ter alguém da nossa seara falando com a gente, da nossa saga falando com a gente. E, de novo, acho que seria mais do que importante a gente ter professor para conversar com a gente. É uma pessoa que está vivida, é uma pessoa que já passou por graduação, mestrado, até mesmo doutorado, como temos muitos professores doutorados, que têm doutorado ou doutorandos. Mas é aquela questão de obrigatoriedade, cara, não é obrigado. Ele não é obrigado. Se ele faz é porque ele quer, é porque ele está afim, é porque ele tem isso no tino dele. Ele pega ali os alunos que ele está vendo, ou que ele acha, ou que ele julga, ou porque que seja, que estão interessados na matéria dele, por exemplo, assim, olha, essa pessoa aqui, achei legal, curti. Vou conversar com essa pessoa. Quantos professores fazem isso? É dever da universidade, e aí é um levantamento que eu não sei se nenhum de nós aqui tem condição de realmente de responder. É dever da universidade falar para esse servidor, olha, servidor, você tem a obrigação de dar uma orientação para os seus alunos. Eu tenho um professor muito fofo, não vou falar o nome dele porque eu não sei se ele vai gostar ou não. Estou pegando aula com ele esse semestre. Eu tive 2 aulas com esse homem. Meu Deus do céu, que homem maravilhoso. Primeira aula que ele deu, ele estava falando justamente disso. E ele bate o maior papo com a gente. Ele pega assim, a aula dele, 3 horas, e fala assim, ó, toma aqui, ó, um tapa aqui na sua cara de tudo que você deixou de ter acesso, toma aqui para você, de presente. Sabe? Quantos fazem isso? Sim. Eu estava até conversando também com um colega, tem alguns pontos que eu vou falar aqui, mas vou falar sobre esse para pegar o gancho. Estava conversando com um colega esses dias sobre essa questão, quantos alunos você vê dentro do laboratório tomando um café com o professor e tendo essa conversa, uma conversa descontraída, falando sobre ciência, falando sobre questões ambientais, sobre assuntos importantes. Só que eu vejo que existe como Maria falou, até sobre prioridade. Se ambos os lados quiserem, ambos os lados conseguem ter esses momentos. Só que eu penso que a correria que está dentro da universidade, enfim, impede um pouco os dois lados, mas não é desculpa. Existe muita orientação, e isso eu trago relatos de estudantes, de TCC, estágios e tal, que é feita por e-mail, o professor só faz literalmente apontar o erro do aluno, não há uma orientação de fato sobre ensinar, ao menos mostrar os caminhos melhores, isso aqui está bom, mas pode melhorar assim, lê isso aqui, vê isso, e ter uma conversa de, vem aqui, eu posso responder o e-mail dele aqui, com todas as correções, mas por que eu não vou convidar ele para ele vir na minha sala tomar um café comigo e vou conversar com ele sobre isso, entende? São coisas que quando a gente pensa em política, são coisas que a gente pensa, por que não consegue? Um cara que tem muito mais tempo de academia do que a gente, e não consegue ter essa sensibilidade. Então, será que, até que ponto a gente, aluno, consegue, sei lá, resolver um problema desse tipo, ou ter um diálogo com os professores desse tipo? Porque isso é um fato também que a gente tem dentro da universidade, muitos alunos têm receio de conversar com os professores, com medo de perseguição, entre outras coisas, e o que eu acho muito difícil, não é difícil de acontecer, não, mas alguns professores já vêm conversar sobre que, tipo, não tem nem tempo para fazer isso e tal, fica dizendo que é uma coisa nossa e tal, e que isso não acontece, mas, de fato, acontece uma birra, talvez não uma perseguição, mas acontece uma birra. Acontece uma marcação ali, deixa a gente incomodado. Vou te interromper só para fazer um dedo rápido, mais uma tangente. É que, na minha percepção, o que acontece muitas vezes é que o professor não tem a dimensão do porte dele dentro de uma sala de aula. Um A que o professor der para um aluno que tem um mínimo de inibição é um absurdo. Isso é problema necessariamente do professor, é uma questão dele? Não. Mas foi o que você falou. Cabe ali a sensibilidade do professor ter e saber o lugar dele também. O peso de uma palavra de professor é um negócio absurdo. Tem gente que não vai dar a mínima. Tá falando, pode continuar falando, não fala nada. Mas para quantos alunos aquilo ali é um negócio assim, tipo, caralho, olha só o que tá acontecendo aqui. E tem professor que fala que não marca, mas, gente, a gente sabe o que acontece. Sabe? Pela questão que for, pela situação que for. Não é uma perseguição, mas é uma marcação bastante incisiva, de vez em quando. Vou botar nesses termos.
Aí falando um pouco já nessa marcação e de como a gente, aluno, deve se comportar perante essas coisas e cobrar isso da universidade, de fato. Estava pensando, conversando um pouco também sou do DA de pesca, lá faço parte também do DA, e aí conversando um pouco com a galera e tal, estava falando, tipo, é tão difícil a gente conseguir resolver um problema. Você entra em um DA, e eu já vi isso, relatos de algum DA também, de conseguir fazer alguma coisa dentro da universidade. De fato, os professores relatam que é difícil de ser feito, a gente briga, cobrando que eles façam mais, tentem mais, na verdade, e de fato eles têm que tentar mais, porque é possível, é passível de ser feita, mas, voltando, até que ponto a gente, aluno, consegue resolver um problema, né? Como a gente consegue resolver, quais caminhos trilhar, e só um minutinho que o notebook vai desligar aqui. Conseguir, voltando, conseguir trilhar e saber cobrar as coisas do jeito certo. Eu estava pensando muito que esse diálogo, às vezes, é tão simples, né? Esse diálogo eu falei, se a gente tiver pelo menos o problema, a gente precisa falar sobre o problema, cobrar. Não tem como. Vai na sala do professor, conversa com o professor, vai na sala do reitor, marca com o reitor, conversa com o reitor. E a ideia isso eu trouxe lá para o meu DA, é levar a necessidade, né, a demanda para eles que decidem as coisas sobre nós. Então, ou seja, a política maior tem que ser baseada na política democrática. Então, as políticas têm que ser feitas baseadas na nossa necessidade, né, na necessidade dos estudantes. Maria falou sobre o programa de monitoria, de tutoria, que foi um programa muito bom, que dá a possibilidade até do aluno, o que está velho, o que já está dentro da academia, conseguir falar um pouco sobre a universidade, porque se ele está dando uma tutoria para uma pessoa que está chegando, ele tem que minimamente saber falar sobre a universidade em si. Então, ele já ter esse conhecimento e passar, já é muito bom, e a partir daí os calouros começam a ter a vivência deles e tirar as conclusões deles. Outro ponto também que Maria falou, que é muito importante, e que às vezes, ao longo da nossa carreira acadêmica, por questão de birra também, a gente deixa passar, é o network com o professor, né? O professor ele é o nosso primeiro network, é o nosso primeiro contato ali, que pode tirar a gente, quando a gente sair da universidade, vamos dizer assim, aquele primeiro contato que veio de fora, às vezes, e que a gente pode estar buscando coisas. Então, a gente passa muito tempo da nossa graduação e esquece disso, até essa percepção, até ter aquele professor também que você gosta, que é aquele professor que lhe deu a atenção, né? E aí você, nossa, é muito bom. E aí você começa a valorizar e entender essa questão da universidade, trabalho, e começa a entender o que você está fazendo, como funciona a universidade, o que é que você está fazendo ali no seu curso, qual a importância da universidade para a sociedade de forma geral. Então, a partir de pequenos gestos, pode estar ajudando o aluno e, às vezes, a gente acaba deixando passar um pouco disso. E aí, agora, passo a palavra para vocês. Acho que é isso. Muito massa. Eu acho que é isso. É sobre ser humano, né? Essa relação do professor com o aluno é muito o sensível, vai muito no sensível, eu acho. Eu acho que é uma das coisas mais incríveis que tem na universidade. Além de conhecer pessoas maravilhosas, além de assim, fazer amigos que talvez você leve para a vida toda, você ter um tutor, um mentor, uma pessoa, uma figura que você vai ver ali como, poxa, é como se fosse um pai, digamos assim, ou uma mãe, né? Porque a gente, dentro da universidade, muitas pessoas, né, elas vêm de outras cidades, enfim, ela não tem família e etc. Mas você ter ali uma figura paterna, digamos assim, ou materna, que está ali para te instruir, para te dar conselho, né? Para te ensinar sobre coisas. É como se fosse um mestre mesmo, né? E isso é muito lindo, é uma das coisas assim que realmente até te fazem querer estudar mais, querer conhecer mais. Você assume a sua insignificância, digamos assim, a sua ignorância com relação aos diversos conhecimentos que tem dentro da academia,
e você olha para aquela pessoa, poxa, que tem uma trajetória de vida tão diversa, tão rica, e você fica, nossa, que incrível, que pessoa sensacional. E aquilo te inspira muito, né? E quando você encontra uma pessoa que tem isso tudo, né, de conhecimento, etc., e é, sobretudo, humana, nossa, gente, isso aí é impagável. É uma coisa assim tão, eu não sei, transcende, né? A pessoa brilha. E eu acho isso muito importante. Acho que é aquela coisa muito mais no sensível, vai muito mais da pessoa, da personalidade da pessoa e etc., das vivências de vida que o próprio professor tem. Enfim, é uma coleção, é uma coletânea de coisas que vai fazer com que ele seja assim, mas também eu acho que isso pode ser também uma política. Porque quantos alunos na FRB a gente não vê com depressão, com ansiedade, etc., etc., por conta de pressões que muitos professores fazem em cima deles. Para além das matérias, que às vezes são muito difíceis. A maioria das vezes são muito difíceis. Então, assim, eu acho que, para além desse sensível, é muito importante que isso vire uma política pública. Poxa, fulano está com tal problema. A gente tem já essa coisa na universidade da assistência psicológica, mas também é importante essa revisão da questão do professor ao se comunicar com o aluno. Porque a soberania e a hierarquia que tem na sala de aula, isso é, assim, soberano, né? Uma coisa que tem dentro do sistema educacional brasileiro. A soberania que tem um professor, a figura, né? Que, de certa forma, afasta o aluno, porque eu sou uma pessoa formada, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu fiz não sei aonde, não sei aonde. Então, assim, isso afasta o aluno mesmo e coloca ele numa condição subalterna, que ele já era subalterno quando ele entrou na universidade. Lembra daquela questão lá da consciência de classe, ele já era muito mais, e chega na universidade você tem uma reafirmação, porque você acaba encarando o seu professor como um patrão, não é aquela pessoa que está ali para lhe passar conhecimento. É como se fosse o senhor feudal e você é simplesmente o servo. E não é esse tipo de relação que deveria se cultivar. Fica parecendo que é inacessível. Fica parecendo uma pessoa inacessível. Que não é para ser. Exatamente. Ele está como servidor público, seu professor. Acessível, sim. Tá? Deveria ser, né? Verdade. Exatamente. Levantando também sobre essa questão do ser maior e tal, eu vi uma postagem esses dias, se não me engano, foi até no Instagram, sobre o como a academia, né, ela retrata com... Só para vocês entenderem diretamente, tipo, a nossa... Eu falo, a estrutura curricular é chamada de grade, aí fazia menção a uma grade de uma prisão, disciplina, carga horária, aí já é uma carga, então, tipo, com toda essa ideia por trás de que tem, de como foi montado, pensada a universidade, e isso se perpetua até hoje, né? Não mudou muita coisa, a gente está aqui falando sobre isso hoje, mas já vem uma galera aí atrás já questionando essas mesmas coisas e passando por esses mesmos problemas. E dificilmente muda, né? Enfim, aí a gente entra em outras questões voltadas a... como é que se dizer? Como a gente estava falando sobre políticas de ação, né? Como é que a gente consegue mudar essas coisas? Como é que a gente consegue alcançar essa... A palavra certa não seria a ordem, mas que as políticas, elas de fato fossem voltadas para nós estudantes, não para ser que uma lei seja cumprida, uma lei que um determinado partido, enfim, criou. Que as políticas, elas sejam voltadas para as pessoas que estão ali. Aqui a gente pode ter uma política diferente de relação com os alunos, que em outra universidade não tem, porque é um outro ambiente, a gente tem, enfim, a gente está aqui no interior, uma área menos urbana, uma universidade, uma área mais urbana, com comportamentos diferentes. E voltando um pouco sobre o começo que a gente falou, que Maria falou até sobre a importância da participação dos alunos nos DA, é assim que a gente consegue ter voz, de fato. Sozinho é muito difícil você conseguir levar esses problemas e fazer com que eles sejam ouvidos, participar. Maria Verena falou também da questão dos movimentos estudantis, é importante. Eu tinha uma crítica muito grande ao movimento estudantil, como aluno, tive uma crítica muito grande, porque eu tive uma vivência ruim. Não sei se vale trazer aqui, mas... Hoje fala aí, temos família. É ruim com eles. É uma fofoca ao vivo. Uma fofoca ao vivo. Verdade. O Brasil inteiro, só o mundo inteiro vai poder ver. Mas pode falar sem nomes. E teve um momento, antes de vir para a UFRB, eu estudava na UFBA, e o movimento estudantil de lá, a UNE, especificamente,
fez um evento lá, era Encontros de Negros e Negras das Universidades. O título do evento era esse. Se você pesquisar na internet, você vai achar esse evento. Encontro de Negros e Negras das Universidades Federais, Públicas Federais. E aí, esse evento foi lá dentro da UFBA, eu era estudante de lá, estava calor ainda. Fui lá, eu e meus 2 amigos, e aí eu fui barrado no evento, mano. Por eles, pelos representantes da Uni, da ONU, que por representantes da Uni, estavam usando camisa, e sendo que nesse momento não foi só eu, não, tinha uma galera grandona que foi barrada, não conseguiu entrar, eles nos argumentos de que não tinha mais espaço. Até então, beleza. Só que toda hora chegavam uns amiguinhos deles, e eles estavam colocando para dentro, e tinha uma galera querendo entrar. E aí foi que deu o problema, e aí foi que eu criei esse ranço da Uni, mas eu entendo a importância, é um caminho que aproxima os estudantes da política partidária, entende? Porque, como eu falei aqui anteriormente, a nossa política, as nossas necessidades, ela não é partidária, ela é uma necessidade do estudante. Inclusive, eu bato nesse ponto que quando a gente for de cobrar algo, a gente deve sim cobrar dessa política de partido, algo mais geral, mas quando a gente for cobrar nossas necessidades, algo voltado a nós, algum problema que a gente tem que cobrar de quem está perto da gente dentro da universidade, que é o professor, que é o reitor, que é o servidor, e não ficar fazendo, enfim. Aí eu entrei em uma outra questão que a gente pode entrar também. Ficar fazendo manifestações, enfim, partidárias com pouca pauta estudantil, sabe? Com pouca necessidade. A gente falou muito de muitos problemas que a gente tem como estudante, mas você não vê isso nas pautas dos movimentos estudantis. Essa é meu ranço deles. Então, é muito mais partido, é um lado bom que a Verena trouxe para a gente, que é o que aproxima o estudante da política, e quem quer seguir essa carreira já vai se enturmando, e é bom. A gente precisa ter pessoas boas dentro da política, até para a gente conseguir dar opções boas para a população. E acho que é isso. Falei já bastante. Muitas coisas que eu acabei pensando na sua fala, Edvel. Eu vou introduzir minha fala aqui novamente, então, com uma música que eu não sei se foi lançada em 97 ou 98, mas é de Charlie Brown com Negra Lee, que é O Jovem no Brasil Não É Levado a Sério. Nunca é levado a sério. Não tem melhor música para botar aqui em pauta. Eu sempre gosto de jogar músicas, porque tem sempre alguma coisa que descreve a nossa realidade, e acaba que música sempre une, faz assim um aglomerado, as pessoas realmente passam a ouvir, passam a entender. Você estava perguntando, no momento, acho que você fez um questionamento, algo relacionado, mas por que nossos esforços se vão em vão? Eles somente se vão, sabe? A gente tem que participar mesmo de um diretório para ser escutado. Às vezes, nós, enquanto diretório, não conseguimos resolver as coisas. A gente não consegue resolver as coisas. E aí, bate no ponto de que eles talvez tenham esse... Vamos botar assim, né? Porque eu não tenho certeza de nada. De que talvez eles tenham a impressão de que a gente realmente esteja ali na brincadeira. Ou que eles, por já terem passado da etapa que nós estamos, seja algo bobo, ou muito fácil de ser resolvido, ou então que é mimimi, ou então que outra coisa. Então, assim, a gente sabe que tem os estágios. Se você olha um adolescente hoje de 14, 13 anos chorando por causa do namoradinha, você pensa, nossa, mas que besteira, eu passo isso assim num tapa. E quando a gente leva o nosso ponto de pauta, eles, por serem pessoas bem mais velhas, às vezes muito mais velhas do que a gente, e estão ocupando as maiores cadeiras, olham para essas situações e falam assim, poxa, mas é só isso? Só que não fazem nada a respeito do que é o poxa, é só isso. Então, eu jogando esse no ventilador. E dentre outras coisas, tipo, voltando, quando o Luke falou que a gente estava papeando antes de começar a gravação. E eu estava falando muito sobre o quanto que um cargo no diretório acadêmico te propicia conhecimentos, entre aspas, diferenciados ou só apenas diferentes. A gente tem acesso a, na verdade, ter uma convivência maior com outros servidores em outros aspectos diferentes, em outras situações diferentes, que apenas o diretório te proporciona. Isso não quer dizer que você, enquanto uma pessoa que não quer fazer parte do diretório, não possa ter. Mas é aquilo, você vai ter que correr atrás de resolver seus pepinos sozinhos. Porque o que acontece? A gente chega no primeiro dia de aula e fala assim, olha, esse aqui é o grupo de diretório do seu curso.
qualquer BO, você pode falar com eles, então com o coordenador. E você passa a depender de outras pessoas. Quando você entra num negócio de, eu fui do diretório, você sai um pouco mais maduro sobre como você pode desenrolar suas próprias coisas. Então, hoje, se der algum pepino no meu SIGA, eu não vou mandar uma mensagem para alguém do diretório, nem para o coordenador, nem nada. Eu vou mandar direto para o núcleo que resolve o meu problema. Eu vou conseguir desenrolar isso mais fácil. Aí é uma situação dessa que você precisa resolver com urgência, bater algum problema no seu sistema e é sexta-feira à noite. Você vai esperar até segunda-feira para poder resolver algo que você precisa para sábado? Então, tem algumas informações que não digo que seriam privadas, porque estão ali em acesso para todo mundo ver. Mas que quem é, querendo ou não, de diretório, tem esse acesso, porque precisa fazer. Não quer dizer que precisa fazer pelos outros no sentido pejorativo. A gente está no diretório porque a gente quer ajudar, obviamente. Mas aquele aluno, ele desceu fulano, eu vou estar encaminhando para o segmento tal da universidade, assim, você pode resolver. Problemas futuros, pode falar com a gente, mas saiba resolver seu pepino. Porque tem vezes que você pode não ter uma resposta breve, pode ser que dê algum problema no Instagram do diretório, no e-mail, ou o servidor, sei lá, alguma coisa, algum e-mail deu algum errado. Entendeu? Então, assim, isso foi um exemplo desse tamaninho. Quando a gente fala com relações com professores, já se torna um pouco mais delicado, que a Fernanda estava falando, vou entrar nesse mérito de novo. Quando você está no DA, querendo ou não, você tem acesso às reuniões de colegiado do seu curso. E acaba sendo um pouco mais fácil você ter voz. E são reuniões fechadas, não é qualquer aluno que entra. É o aluno do diretório daquele curso. Então, assim, quantos alunos deixam isso para lá? Deixam de lado porque vai ter que expor a situação dele para o diretório. Para expor para 12 pessoas. Tá entendendo? E é isso. Sempre falam pra gente que a nossa relação na universidade é direta com o professor. Mas a nossa relação direta com o professor é a minha palavra contra a dele. É a nossa palavra contra a palavra dele. E aí se torna muito complicado quando o assunto é um pouco mais sério e a gente fala em pautas como assédio, que a gente vê muito e que muitas pessoas deixam de lado porque é um servidor público, ninguém vai tirar ele, eu posso abrir processos pelo centro, que ele está vinculado, que não vai dar em nada. Entendeu? Ele pode até abrir um processo externo, mas aí aquele aluno tem condição de pagar o honorário de um advogado para poder levar aquele ponto para frente. Não tô querendo menosprezar, mas assim, às vezes, entre aspas, é só um assédio. Se for algo mais grave, e aí faz o quê? Aquele professor tem família? Ele vai querer deixar tudo debaixo dos panos, não vai querer vexame. E aí? Eu tô falando professor, mas pode ser professora. Tô botando um ponto aqui o que a gente mais vê. Sendo um pouco feminista, um pouco, talvez, mas botando no ponto da professora. Porque uma professora não pode assediar um aluno ou um aluno. Tem família? Tem filho? Tem alguém para desonrar, para envergonhar? Vai querer deixar debaixo dos panos? Você vai querer comprar isso para você? Um problema, aquele professor vai ter outra matéria que você vai ter que pegar depois? A gente fica pensando em tantas coisas. Semestre passado, a gente pegou uma disciplina que foi um pepino do começo ao fim. E todo semestre é desse jeito. Eu não vou entrar nos pormenores, porque senão vai dar na cara. Mas todo semestre é assim, há anos. Eu nem pensava em entrar no FRB e essa disciplina já era um pepino. E ninguém simplesmente não fala nada a respeito do professor X em questão, ou professora X em questão. Porque o professor, o servidor, ministra 2 matérias. E é sempre assim, poxa, eu não vou falar nada porque tem outra matéria. Quando chega outra matéria, é dividida com outros professores. E aí, quando vê, não é mais problema meu. Quem quiser agora que assuma o pepino, não é mais problema meu. E a gente vai deixando essa bola de neve rodando. E a gente está falando de um professor que dá pepino com a matéria dele. Aí, de novo, entra no aspecto do professor que dá pepino com a vida do outro. Assediando, moralmente, sexualmente, psicologicamente, psiquiatricamente, espiritualmente, e vai nos outros meios, entendeu? O aluno. É complicado demais, poxa, isso aí. Muito complicado. E aí entra na questão aquele mérito. Eu preciso do quê para chegar a esse peixe grande, para falar assim, olha, para com isso aqui. Porque, sinceramente, a gente vai para o diretório e a gente não tem controle disso. O que a gente faz é repassar apenas para o colegiado. E tem 12 cabeças, 2 alunos e 10 professores. Os 10 professores vão querer botar o tapetinho por cima? Provavelmente. Ou não. Depende da situação. Depende se é amigo. Depende se é amigo. Depende de tantos fatores.
Depende de tudo do lógico, às vezes. O lógico, racional, direto ali, ó, certeiro. Depende do quê? Para Eu levo votar muito essa numa ideia de que a gente, estudante, deve apoiar e abraçar, né, a causa de outro estudante. Porque, Sim. às vezes, a gente tem problemas pessoais e acaba não apoiando o estudante só por conta desses problemas pessoais. Por que eu estou entrando nisso? Porque eu tenho uma ideia de que diretório, enfim, existe um DA, um diretório acadêmico, que são pessoas que o curso, os alunos do curso elegeu para representar eles. Então, existem pessoas que se propôs dar a cara, eu chamo de dar a cara a tapa, dar os dois lados para bater, né? Um lado para o professor bater e um lado para o estudante bater. É de fato isso, porque se não acontece, porque o DA não fez, o DA foi, o que o DA fez? Então, por isso que eu falo, a ideia é trazer o problema. Você tem um problema, traga que a gente vai expor o problema. Agora, a gente precisa se unir para determinadas coisas. A gente tem um número maior, mas talvez algumas pessoas não gostem da desordem, mas em uma reunião de colegiado onde você tem, sei lá, 10, 11 professores, não sei quantos são, mas são todos os professores do curso praticamente, e você tem duas representações de estudantes, dois estudantes. Pode ter 3 cadeiras, eu acho, 3 cadeiras. E aí a gente tem um curso. Uma pauta que a gente tem como não, especialmente ligada a nós. Vocês minimamente têm que, sei lá, teria que só que aceitar isso aqui, cara, porque isso aqui é a gente, é nós estudantes. Então a gente deveria meio que... eu gosto muito da palavra desordem. Mas ir para essas reuniões de colegiado, não ir 3, mas ir 10, e 20 estudantes. Tá entendendo? Conseguir que nossos pontos eles sejam ouvidos, entende? Porque só assim, porque às vezes a gente leva sozinho, vai lá, volta, pessoal, foi isso aqui que aconteceu. E aí acaba que vai passando, o estudante também desiste, ele está passando, e fala, isso aqui é passageiro, do passando, acaba deixando de lado, acaba sendo uma coisa que vai se repetir, como eu falei, a gente não somos os primeiros que estamos relatando esses problemas. Já tem uma galera que passou por isso e tem um bondão também aí que fala dos mesmos problemas, entendeu? E quando a gente se unir, se unir dentro do curso já é bom, imagina todos os DEARs juntos da universidade, e se consegue conversar, alinhar os pontos e conseguir cobrar isso do reitor. Bora lá, a gente vai cobrar diretamente de quem resolve, mano. A gente tem esse acesso. É diferente é por isso que eu falo que é diferente da política partidária, porque a gente não tem acesso. Aqui na universidade, a gente tem acesso a quem, de fato, a gente tem que cobrar. Na sociedade, a gente não tem acesso a um governador, a um prefeito, a um presidente. Como é que eu vou falar com o Lula do meu problema? Para ele resolver. Tá entendendo? Então, a gente tem esse acesso aqui, então a gente deveria usar essa ferramenta da proximidade. Vamos lá cobrar, pressionar. Tá entendendo? E é isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Vamos finalizando. São tantas coisas que a gente tem que encerrar. Eu só tenho. Eu vou fazer só um relato, porque eu achei. Eu acho que cabe aqui, mas se Vel quiser falar alguma coisa antes, como eu falei antes de Luke, pode falar à vontade. Não, eu acho que essa questão de união ela é importantíssima. Eu acho que todos os movimentos, né, para a gente conseguir fazer a revolução que a gente sonha, é necessário fazer essa união e os irmãos, né, em ato de solidariedade, como escreve Marx, né, conseguir se estruturar e se organizar. A organização é o primeiro passo para qualquer revolução, né? Tanto que tem um ditado, né? Se você quer mudar o mundo, primeiro arrume o seu quarto, e aí você vai, né? Gradativamente mudando a realidade que você vive, né? Eu acho que o que a gente pode, assim, sugestões para a gente poder aperfeiçoar a nossa luta dentro da universidade e os movimentos sociais, etc., os movimentos estudantis dentro da universidade, eu acho que é importante a gente fazer essa coligação, né, dos partidos, chamar os partidos para junto também. Não vou ignorar o papel social que os partidos políticos têm. Também usar de algumas tecnologias importantíssimas, né, de intervenção. Então, poxa, se está acontecendo um caso de racismo, por exemplo. A FRB, outro dia mesmo, eu vi no Instagram, o pessoal simplesmente colocou mensagem dentro do ônibus, né? Não sei se vocês lembram também, mas colocaram que aqui não senta racista, né? Alguma coisa assim. Então, isso é uma intervenção, gente, poderosíssima. Isso é passar uma mensagem, isso é chamar atenção para uma pauta muito importante e que está no nosso cotidiano.
Então, eu acho que se a gente utilizar dessas ferramentas, né, para a gente conseguir unir mais os alunos, poxa, todo mundo vai ficar perguntando, poxa, o que foi que aconteceu? Qual foi o caso de racismo? O que foi que sofreu, etc, etc? Teve alguma punição? Então, as pessoas começam a se engajar e realmente começam a tentar entender como é que funciona esse sistema, né? Essa união de estudantes. Então, eu acho que a gente pode usar de muitas ferramentas de intervenção. Inclusive, o PET Socioambientais, ele trabalha com intervenções socioambientais, e a gente está aqui também para discutir essas coisas, né? O que seria o PET, né? O que seria as nossas intervenções se a gente não causar uma mudança sistêmica ou então incomodar, né? Se é aquele incômodo sistemático mesmo. Então, acho que a gente tem esse papel social de fazer esse trabalho, né? De, enfim, conseguir imaginar alternativas. E eu acho que os movimentos eles podem utilizar muito, né? Além dessa união, também utilizar essas intervenções, fazer um protesto lá e se amarrar no portão do PAV 2 e fazer aquele barulho, aquela coisa toda. Que, apesar de tudo, né? Apesar de passar uma mensagem muito importante, de ser uma ativação política muito importante, também é muito gostoso de se fazer. Sabe, de você olhar para o seu colega e falar, poxa, estamos na mesma situação, estamos na mesma luta, mas estamos aqui juntos. Né? Então, eu acho que é essa a mensagem que eu tenho para falar sobre a formação política na graduação. Eu acho que é uma coisa que se faz em conjunto, é uma construção, né? E, enfim, eu acho que é isso. Vou pegar a minha fala e puxar do seu gancho agora, final, do que você falou, de que é algo conjunto. A gente tem que se unir para fazer certas modificações e ser muito complacente. E sermos complacentes um com o outro de verdade. Não ser algo assim, tô com você. E quem vai é o outro e você fica em casa só olhando. O que eu ia falar de um dos quadros que eu peguei, um dos atendimentos que a gente fez no diretório, no semestre passado, foi de uma situação de uma disciplina, a gente sempre vê isso, que o professor acaba ofertando vaga menos do que tem de demanda. Pelo motivo que for. Eu não vou entrar nessa área agora. E aí a gente acaba fazendo de tudo. Né? Mais um exemplo sobre isso. Sobre questões de diretora. A gente acaba indo, conversamos com o coordenador, a gente conversa com o professor, a professora da disciplina, e tenta acertar as coisas. E aí chegou certa feita que teve uma disciplina que teve muito disso. Foi um negócio assim, nossa, muito discrepante do que seria o adequado para a demanda que o próprio servidor, o próprio professor criou durante o período de remoto, durante a pandemia, o período mais intenso que a gente chama remoto. E aí teve um aluno que estava querendo pegar essa matéria e veio falar comigo. A gente estava no meio de um curso, estava no meio do laboratório. E aí o professor deu uma pausa no curso e ele veio falar comigo assim, Maria, você soube do caso tal, da disciplina tal? Eu falei, não soube, a gente está tentando falar já com o professor, com o coordenador e tal, mas não está dando jeito. Eu sei que o moleque começou a levantar a voz para mim no meio do laboratório, mas olhou na minha cara e falou, mas é você que tem que resolver isso. Como é que a gente resolve isso? Tá entendendo? Então, assim, cara, são uns absurdos desses que afastam muita gente. Sabe? Tipo, do nada, foi no canto, todo mundo assim de boa na pausa que o professor fez. O moleque, mas é você aqui com o dedão me dando ideia. Então, assim, foi um negócio tenso. E todo mundo ficou olhando. E eu tentando focar de boa, porque eu sou meio bocudo, então a tendência é ter um negócio assim, meio escalonado, e a gente só escalonando é alta. E aí eu falei assim, o teu não tá na frente, então por isso que tu me diz isso, né, pra não deixar de graça, que eu também, de novo, bocuda. Mas aí, de novo, como é que a gente resolve uma situação dessa? De novo, a relação com o professor acaba sendo um pouco delicada. A gente fica com muito medo, os alunos, no geral, têm muito medo. Só não tem medo entre os colegas. Entre os colegas, todo mundo fala que vai falar e que vai acontecer. Quando chega na frente do professor, todo mundo se treme, bota o rabinho entre as pernas e finge que nada aconteceu. Então, de novo, a gente tem que se unir pelas causas. Quem está no diretório, aparentemente, que é uma atividade gratuita, a gente ganha um certificado mínimo pelo trabalho de assumir os pepinos de todo mundo e levar para a pauta e falar com o professor e discutir, bater boca e tentar resolver. E o que a gente só quer, no mínimo, assim, eu falando isso com um pouco de rancor ainda, não vou mentir, mas é respeito também. Não é porque tem representante que você vai fazer o que você quiser e falar do jeito que você quiser. As pessoas estão assumindo aquele papel político que você, por alguma questão, não está querendo ou podendo ou não tendo condições de resolver na hora. Porque a partir do momento que você tem uma relação com tal pessoa, ou tal professor, ou tal servidor, ou tal técnico, e você tem um problema, você tem que resolver, é um ato político.
porque não está certo, não está coerente. Olha, professor, tem 40 menos vagas, tem 30 menos vagas do que o senhor deveria estar ofertando. Como é que a gente vai resolver isso aqui? O professor não dá as caras e você quer que alguém faça por você? Respeita essa pessoa que está fazendo esse ato político por você. A pessoa não está ganhando nada. O certificado dela não vale. O meu certificado não valeu o dedo na cara que eu ganhei. E se vacilar, eu vou fechar meu barema e não vou nem usar certificado de diretório, porque eu tenho outras coisas para colocar. Não valeu o dedo na cara que eu levei. E nem a falta de respeito. Então, a gente bota isso em outros aspectos. É do conselho diretor? É do Consune? É do quê? É a pessoa que está pegando e assumindo o seu papel nesse pepino e você vai agir de que forma? O ponto é esse também. Porque o que a gente vê muito são pessoas que, de novo, não estão fazendo nada e querem que as coisas sejam resolvidas por elas. Não estão agindo politicamente como elas têm espaço para fazer. E aí não agem devidamente com as pessoas que estão assumindo isso por elas. Isso é um outro ponto, um outro gancho que eu queria ter falado desde mais cedo. Eu mandei aqui no chat. Que foi um negócio assim, nossa, do nada, menino no meio do laboratório. Tiveram outras situações muito parecidas em que as pessoas exigiam da gente de resolver coisas que não estão para nossa alçada, porque não nos permitem. Tem vários comitês de ética que rodam nossas disciplinas, porque eu sou do curso de veterinário, não falei no começo, e a gente precisa de aprovações desses comitês. Tem vezes que atrasa o processo e eles queriam que a gente fizesse com que o processo fosse acelerado, e não tinha como. Simplesmente não tinha como, e aí foi outro pepino, foi uma situação muito parecida, ninguém colocou o dedo na cara de ninguém, mas foi um negócio que a gente ia falar assim, tu quer que a gente faça o quê, criança? Já mandamos um e-mail 2 vezes por dia, só que e-mail na caixa de entrada daquele povo e nada acontece. Nem mesmo os diretórios são tão respeitados assim, levados a sério assim. DA não resolve tudo. Então é isso, tipo, acaba que a gente tem muitas coisas que a gente tenta fazer que funcionem, mas nem sempre é desse jeito. E a gente só precisa de que mais pessoas tenham vontade de segurar esse rojão. Para fechar aqui a minha fala, porque eu sou uma pessoa que fala muito pouco, como vocês podem perceber. Então, assim, é sobre isso. Tem, de novo, várias tangentes. Dá pra gente fazer um podcast de 3 horas aqui tranquilamente, como a gente mesmo tá falando. Ainda mais tendo bate-papo, a gente fica muito tranquilo. Mas é isso, tipo, ter uma formação política na graduação é sobre você poder aproveitar o que a graduação te oferece. Eu acho que a mensagem que eu posso dar é essa, final. A graduação não é apenas o seu curso, são as pessoas com que você se relaciona, é o que você consegue aproveitar, e a sua formação política, suas vivências, o que você quer fazer, como é que é a sua cabeça, o quão mente aberta você é para as suas coisas. Se você quiser ser mente fechada, tudo bem também. Mas tendo experimentado do outro lado se torna mais interessante porque você teve a opção. É importante citar isso. Você pode continuar tendo a sua opção de tô aqui certinho, não quero me envolver com nada, bota sua viseira e segue sua vida, mas sabendo que o outro lado existe. Não sendo o que a gente acaba falando, né? O ignorante. O que ignora o que, né? Ou o que deixa de saber. Mas realmente porque você optou por seguir a tua trajetória sem se envolver com nada, mas sabendo que existe o outro lado. É importante a gente aproveitar realmente e passar na universidade e tirar dela proveito para sua vida. Você vai ser da universidade e você vai lidar com outras pessoas, com peixes muito maiores, engolindo sapos talvez muito maiores. É bom ter um treinamento aqui. Aqui são pequenas batalhazinhas ainda do que a gente vai ter na nossa vida. Então, a minha mensagem final, para fechar a minha fala de horas e horas, meu discurso palestrinha. Mas é verdade. Porque eu não entrei na universidade com essa cabeça. Eu entrei com a cabeça boa, eu acho, né? Pode ser que eu esteja muito equivocada. Mas é realmente assumir nossos pepinos e saber lidar com nossos problemas. Sim. E nos formarmos politicamente frente a esses problemas. Sim. Veio, Verena? Quer finalizar? Mandar alguma mensagem? Busquem conhecimento, que não é ET Bilu. Eu acho que não existe melhor frase do que essa. É uma frase que, assim, né, se propaga em dimensões. Eu acho que é isso mesmo, né? A união faz a força, só os clichês, né? A união faz a força, busca conhecimento. O DA está aí, né? Para vocês, calouros, o DA está aí para poder apoiar vocês e orientar vocês e fazer esse trabalho, né? Que é muito
enfim, doloroso às vezes, mas é um trabalho que é necessário, mas que você cresce muito, você aprende muito no processo. Acho que todo aprendizado é assim, né? Existem duas vias de aprendizagem, que é através da disciplina e através do sofrimento, e o DA, com certeza, é sobre sofrimento. Então, eu acho que é isso, gente. Eu acho que tudo isso vai formar você, vai, enfim, trabalhar você em diversas outras formas. Você vai aprender relações públicas, né? Tratar com as instituições, com servidores, etc. Relações interpessoais, né? Você vai acabar tendo competências aí que você nem imaginava que você era capaz de ter. E eu acho que é isso, gente. Se cuidem, estudem, e é isso. É isso. Também queria deixar uma mensagem, baseado no que as meninas falaram, né, nessa ideia de Verena, busque o conhecimento, na ideia de Maria também. A universidade não é só o nosso curso, então aproveite tudo que a universidade está lhe proporcionando, e o que a universidade proporciona, sendo pouco ou muito, é o que a universidade proporciona. Então, participe de grupos PET, grupos de pesquisa, de PIBIC, entre no laboratório, a galera da licenciatura, façam PIBID, se joguem em tudo, não tenham medo, não fiquem, que eu não tenho competência. Dentro da universidade, dentro desses grupos, a gente entra, e na verdade a gente está na universidade já para aprender, né? Já começa assim, a gente não chega aqui e não chega para aprender, entra nos grupos, a gente não é um grupo sabendo, a gente entra para aprender, então não faz conhecimento, se você vai entrar, não. Se joguem, participem do processo de seleção. A gente vai fazer isso durante toda a nossa vida, entrevista de emprego, tudo vai ser seleção, você estudando ou não. Então, não evitem isso, participem, busquem conhecimento, participem dos procurem saber. Tinha outra coisa para falar que eu acabei esquecendo, mas a ideia é essa: busquem, aproveitem tudo que a universidade tem para te proporcionar, para proporcionar para nós, principalmente os calouros que estão chegando agora. Não entre naquele, um pouco, chama de marasmo, né, de que já está o veterano. Não, busque o seu caminho. A universidade não é só o seu curso. Se tem algo no seu curso ali que você não se identifica, vá buscar outro. É um campo muito amplo, todos os cursos é um campo muito amplo. Então, busque outros laboratórios de outros professores que vocês pegam na disciplina, dê valor também ao conhecimento que são passados na disciplina. Não pense que, para que eu vou aprender isso aqui não serve para nada. Não é isso. O nosso currículo ele foi elaborado por pessoas que entendem da área, então se aquilo ali está ali, é porque de fato a gente vai precisar daquele conhecimento para algum momento, para alguma coisa. Então, aproveitem e é isso. A gente fica por aqui com o nosso episódio do podcast de formação de política na graduação. Esperamos que vocês tenham curtido o que a gente falou, nossos devaneios aqui que a gente tentou organizar para passar para vocês. Tem vários outros episódios da nossa série de podcast. Agora o videocast, a gente está mostrando nossa carinha. Então dá uma conferida no nosso canal e também nas nossas outras redes para ficarem ligados. Tem muito conteúdo bacana. E é isso, um cheiro para vocês.